Para de querer fazer o papel do diabo, que você está estragando o seu casamento, você está afastando mais essa pessoa de Jesus. Você não está fazendo um bom papel. Mas não sei o que, alguém tem que falar. Não, deixa o Espírito Santo convencer. O seu papel é orar, o seu papel é ser sábio, o seu papel é edificar. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Este podcast que existe para abençoar a sua família. Estamos começando mais um episódio maravilhoso do podcast A Gente é Família! E o episódio de hoje é a continuação de um assunto maravilhoso, poderoso, que com certeza vai abençoar milhares de pessoas que você conhece, quem sabe você mesmo está precisando disso, que é sobre jugo desigual. E como a gente falou no episódio passado, não é só sobre pessoa cristã e ateu, mas às vezes o jugo desigual pode servir também para duas pessoas que professam a Cristo, mas não necessariamente caminham com Cristo. Uma, às vezes, está caminhando, tem compromisso, e a outra nem tanto. E isso acaba gerando ali um jugo desigual nessa caminhada. Então, antes da gente continuar a segunda parte desse podcast, quero te convidar, já curte, porque eu tenho certeza que vai abençoar você. Compartilha com pessoas que você sabe que precisam, que vão ser abençoadas. E se inscreve no canal. Se você ainda não está inscrito nesse canal, eu te encorajo a se inscrever, porque eu sei que tudo que entrar aqui vai ser uma direção de Deus para abençoar a sua casa ou, quem sabe, te capacitar para ser um abençoador de outras famílias que vão chegar até você. Então, caminha com a gente no episódio de hoje, segunda parte sobre jugo desigual. Muito bom o que você falou, essa introdução é necessária. Porque para que a sua crença, a sua fé, a espiritualidade não esteja de modo desigual, disparelho, desequilibrado com a pessoa da qual você tem uma parceria, uma aliança. No caso que nós estamos focando aqui no podcast é a família. Mas eu quero começar trazendo à luz o texto bíblico que fala sobre desigual. E o texto está registrado em 2 de Coríntios, as palavras do apóstolo Paulo, é justamente com os extremos dessa desigualdade. Observe só o que diz o verso 14 e 15 de 2 Coríntios capítulo 6. Diz assim, não se ponham em jugo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou a comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? E que há em comum entre o crente e o descrente? Então é interessante que Paulo ele está usando a figura de linguagem dos antônimos, daqueles que são extremamente opostos, o crente e o descrente, Cristo e Belial. E é importante também falar que o que Paulo está tratando aqui não é apenas sobre casamento, ok? Paulo está tratando da sociedade em si. Então pode ser que o jugo desigual aqui também venha a ser acordos societários entre empresas, negócios, parcerias, relacionamentos afins. Que comunhão que pode haver profunda, ok? Entre luz e trevas. Até mesmo amizades, né? Claro, amizades profundas. Então é importante salutar aqui, destacar que também não estamos falando para que você não fale, né? Então não é para eu falar com um descrente, pastor. Então não é para falar com quem está nas trevas. Não, se você não falar com essa pessoa, como é que você vai ganhar ela para Jesus? Então não é aqui para cortar relacionamento total. É para você não ter sociedades, no sentido de relacionamentos profundos. Como eu falei com relação à amizade, você vai buscar conselho com quem? Exatamente. Com quem tem os mesmos princípios, os mesmos valores, com quem quer chegar no mesmo lugar ou com quem tanto faz, tanto fez. Porque, né, na verdade, nada dirige a vida daquela pessoa. Vou fazer o seguinte, a palavra de Paulo, jugo desigual. A gente já explicou o que é jugo no episódio anterior. É um instrumento que é usado para caminhar junto. Pronto, aqui resolveu a questão. Então não é uma pessoa para você caminhar junto com ela.
Não estamos falando aqui que você não vai poder conversar com essa pessoa, se relacionar de um certo modo. Agora, caminhar junto é outra coisa. Caminhar junto na esfera dos negócios, caminhar junto na esfera do relacionamento. Enfim, você não vai poder caminhar junto com essa pessoa. Agora, se você já casou, Thiago, e aí peraí. Vamos, boa, que você quicou a bola agora, eu lembrei. Porque eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo que ainda não casaram também. Né, meu amor? E aí? Então, a pessoa ainda está no namoro. Ou estão divorciados. Isso. Aí, vamos lá, é um ateu, ou à toa, e você é um cristão. E você já é filho de Deus. E aí, como é que faz, Daiane? Isso aqui é muito sério, gente. Você está tendo a oportunidade de evitar muitas dor de cabeça ou dificuldades desnecessárias, ou até assim, quando você caminha junto com alguém que professa a mesma fé, se torna mais fácil às vezes chegar em alguns lugares, acelera alguns processos, né? Mas isso, como a gente falou no episódio anterior, para você que já é casado, não perca a esperança, tá? Não, isso não quer dizer que a sua vida vai ser um peso, mas você que já é casado e, de fato, não vive num jugo igual, mas um jugo desigual, você sabe. Escreve pra gente, inclusive, nos comentários. Dá conselho para os solteiros. Aproveita esse canal, essa oportunidade, escreve aqui. Fale que é possível viver casado e viver harmoniosamente? Claro que sim. E nós queremos que você viva de forma harmônica. Mas não seria mais fácil? Seria. Então, você que é solteiro tem a oportunidade de não errar nesse sentido, de facilitar muitas coisas na sua vida. Até porque se a fé e o seu relacionamento com Deus for de fato uma prioridade, como deve ser, se for o primeiro lugar, isso vai ser algo que vai pesar muito no seu casamento. Então, o que o Paulo está falando, não caminhe junto com alguém que não professa a mesma fé que você. Conselho de Paulo aqui é claro. Talvez isso seja até algo para você colocar em oração diante de Deus. Senhor, mas será que isso aqui é realmente da tua vontade? Deus, se for da tua vontade, essa pessoa vai se converter antes da gente noivar. Antes do casamento. Coloca isso diante do Senhor. Isso vai ser para você uma resposta de confirmação. E a gente até teve um episódio aqui que a gente falou, não vai você dizer isso pra ela, tá? Porque senão não é mais confirmação. Se você disser assim, se você não se converter, a gente não casa. É claro que a pessoa vai se converter, né, gente? Mas ela vai se convencer, na verdade, entre aspas, né? Pra quem tá acompanhando a gente aqui nas plataformas de áudio, ela vai se... Ela vai começar a ir pra igreja com você. Ela vai fingir que converteu. Mas não se sabote você, né? Abrindo o jogo dessa forma. Faça, de fato, uma prova com o Senhor, né? Você precisa de segurança nessa decisão, que é a mais importante da sua vida. E você que é divorciado, divorciada, você sabe que é difícil ficar sozinho. Nós sabemos que é difícil. E vai bater uma carência no seu coração. Às vezes vai bater um desespero no seu coração. De pensar, puxa vida, na igreja não tem ninguém. Eu entro na igreja, não tem um homem solteiro aqui da minha idade, né? Que eu possa me unir, enfim. Você precisa escolher qual é a aliança mais importante da sua vida. Se você vai se entregar por carência a qualquer aliança, ou se você vai primeiro firmar e ser fiel à primeira e mais importante aliança da sua vida. Eu sempre digo, solteiros, casem-se primeiro com Jesus. Depois que você casar com Jesus, o seu coração é dele. E aí você não vai ter mais você não vai poder mais entregar esse coração de qualquer forma, sabe? Ele vai cuidar do seu coração. Ele vai direcionar o seu coração. Ele vai guardar o seu coração. Então, case-se primeiro com Jesus, tenha certeza disso. Muito bom esse conselho. Excelente conselho. Agora, você sabe, o nosso podcast aqui ele é focado em assuntos do casamento, educação de filhos. Então, aqui vamos tentar voltar para o foco do cenário de que alguém no seu corpo familiar, seu cônjuge ou seus filhos já mais velhos, né, de adolescentes para cima, não professam a mesma fé que você. Ou é um jogo totalmente desigual a extremos, como coloca aqui o apóstolo Paulo, ou é um desnível de fé muito grande. O que você vai fazer? Nós vamos focar aqui em te dar alguns conselhos práticos
para ajustar e melhorar o teu relacionamento e fazer com que essa pessoa venha ter um nivelamento de fé com você, de experiências com Jesus com você. A primeira dica que eu quero dar hoje para você é foque nas coisas que vocês compartilham em comum. Por quê? Certamente você casou com essa pessoa, você se uniu a essa pessoa porque tem valores em comuns entre vocês. E valores que são bons, valores que são bíblicos, valores que são cristãos. Por exemplo, cultive. Se a sua família já cultiva a fraternidade, a bondade, o amor ao próximo, a compaixão, a caridade, todos esses são valores cristãos. E mesmo que talvez a pessoa não professe ainda a fé cristã, no mesmo nível que você, ela professa de alguns valores. Então, em vez de você falar do que falta, fala do que farta. Entendeu? Em vez de você ficar apontando aquilo que está faltando, fale daquilo que vocês têm em comum, daquilo que está sobrando, ou daquilo que vocês realmente valorizam na família de vocês. Foque no bem precioso, nos valores preciosos que vocês compartilham. Olhe para isso, valorize isso. E de vez em quando você sinalize isso para o seu cônjuge, assim, olha, isso aqui, Jesus falou sobre isso aqui, tá vendo? Essa caridade, essa bondade, essa compaixão. Aí você vai colocando aquela sementinha na pessoa. Olha, meu amor, isso aqui que a gente fez agora, sobre essa conversa aqui, eu me lembro de uma história de Jesus que foi assim, assim, assim. Quer dizer, você vai sabiamente mostrando para essa pessoa que isto também é parte dos mandamentos de Jesus para nós, como filhos de Deus, que a gente deve cultivar ainda mais esses valores. Muito bem. Eu acho que tudo vai uma questão de foco, né? A pessoa não é convertida, tá? Não tá na igreja com você, ou não ora, não lê a Bíblia como você gostaria, não leva tão sério a aliança com Jesus, beleza, mas o que tem de bom? Porque você vai poder ficar lá amargurada, reclamando do que ainda não tem, ou você vai poder valorizar e ser grata e celebrar o que tem, o que já tem, o que já acontece. Quais são os valores dessa pessoa que você celebra? Né, que você admira, é uma questão de foco, gente. Isso faz toda a diferença em todas as áreas da sua vida. E isso vai fazer você levar de forma mais leve um casamento que tem um jugo desigual. Eu acho que uma coisa importante também com relação a esses valores em comum, para quem tem filhos, vamos falar aqui para os casais, mas eu tenho filhos com esse cônjuge que não tem os mesmos valores que eu, no sentido de buscar de Deus. Mas vocês precisam ter conversas, às vezes, difíceis, mas que precisam acontecer para alinhar quais são os valores em comum. Não vai ser saudável vocês educarem os filhos, cada um puxando para um lado. É necessário, fundamental, urgente, que vocês sentem e conversem o que nós concordamos em relação à educação dos nossos filhos. Tá, isso aqui é o que a gente concorda. Beleza, é uma coluna de que a gente tem igual. Isso a gente discorda. Mas isso aqui a gente tolera. Então, por exemplo, para o seu cônjuge, talvez não é fundamental que os seus filhos façam devocional, mas para você é. Beleza, então ele concorda que você faça devocional com seus filhos? Tudo bem, converse com ele para chegar nesse lugar de um acordo. Para que ele também não fique contra você fazendo aquilo que você considera ser fundamental. Deu para entender? Sim, e nessa conversa tem que ser algo que esse comum acordo que você está dizendo, você tem que colocar muito claro na mesa que tem algumas coisas que você não abre mão. Exatamente. Tem várias coisas dentro do acordo. Isso aqui eu abro Exato. mão, isso aqui eu não abro mão. Isso aqui não tem como. Então, por exemplo, esse exemplo que você deu, né, você tem que dizer, isso aqui é uma das coisas que eu não abro mão. Mentiras, por exemplo, olha, você de vez em quando mente que você não está em casa. Eu não concordo que você peça para os nossos filhos dizerem que você não está em casa. Perfeito, isso aqui eu não abro mão. Não abrimos mão. Né? E a gente sabe que são esses pontos e que o jugo desigual, às vezes, vai bater. É nesses pontos que muitas vezes vai haver ali o embate. Então, são conversas difíceis que não importa a crença, que a gente está falando sobre o que é certo e o que é errado. Né? E aí é uma questão de conversar com o seu cônjuge e explicar, olha, eu não vejo vantagem em
ensinar para os nossos filhos que está tudo bem mentir, porque quando eles começarem a mentir para nós, você não vai poder reclamar. Muito bom. Quando eles disserem, eu vou para a casa do amigo e estou indo para a festa, você não vai poder reclamar, porque você Sim. ensinou eles a mentir. Mas use de sabedoria na hora da conversa. Quem sabe uma conversa dessa, você que é filho de Deus, pode contar com o Espírito Santo, vai orar antes. Você vai orar antes. Você sabe que vai ter um embate, que vai ter um desacordo, ou que você vai ter que, de alguma forma, confrontar. Então, ore antes, o Senhor vai te dar graça. Ele vai te dar estratégia para convencer, através, muitas vezes até de um argumento, aquilo que você precisa entrar em alinhamento aqui. Muito bom. Eu tenho mais uma dica interessante também. Para você que tem esse julgo desigual, esse desequilíbrio na fé, nas crenças, é que você busque apoio na sua comunidade cristã. Busque apoio em grupos, independente da igreja que você participa, certamente terão grupos que você vai poder se apoiar e pedir oração, e poder compartilhar dos seus desafios, da sua fé. Quem sabe vai haver naquele grupo testemunhos que vai te encorajar. Vai ter testemunhos que vai te encorajar, vão ter pessoas que vão orar por você. E essa oração coletiva, comunitária, é extremamente importante. Aqui na nossa igreja a gente tem tanto grupos de mulheres quanto grupos de homens, de jovens, de adolescentes. A gente tem histórias maravilhosas que adolescentes têm ganho os pais para Jesus. Olha que coisa linda, olha que quando a gente ouve essas histórias a gente se emociona. Então, assim, toda igreja hoje ela vai ter esses grupos que você pode ter o apoio da fé, o suporte da oração das pessoas. Eu me lembro aqui da história que quando a igreja que eu vim na minha infância, na minha adolescência, tinha aquele grupo do círculo de oração, um grupo das mulheres do círculo de oração, que é aquelas mulheres do coque. Você já entregou, se entregou. Já me entreguei agora, né? Já sabe de onde que é a minha raiz, né? Mas, irmão, essas mulheres, pelo menos da igreja que eu participava, a maioria delas, eu não posso dizer a maioria, mas grande parte delas, o marido ainda não era convertido. Aí, quando elas se reuniam nas orações, elas traziam os nomes dos maridos. E as botavam lá debaixo do joelhinho e começavam a orar e clamar: tá aqui, Jesus, pega fulano de tal, vai lá, tu encontra, resgata ele do mundo, traz ele para a luz. E eu lembro do testemunho de uma irmã, esse testemunho marcou muito a minha vida, foi maravilhoso. Ela orou pelo marido por muitos anos, ele era um marido irredutível. Ele tinha um cargo, ele era um funcionário público bem condecorado, era um grande líder, recebia muito bem. E a mulher se converteu, as filhas se converteram, mas ele não botava o pé na igreja, ele era irredutível. Ninguém vai me tirar daqui, ninguém vai mudar a herança religiosa que eu recebi dos meus pais. E foi assim por anos. E essa esposa dele, a mulher, era super envolvida na igreja. Ela cantava, era líder, já estava, sabe, os anos foram passando, e ela foi tendo cargos na igreja, estava em tudo quanto é culto e festa, super envolvida, o marido nunca pisava, podia ser a festa que fosse na igreja, passou anos. Eu acho que ela orou por ele por mais de 15 anos, assim, foram muitos anos. Uau. Orando todo dia pelo marido. Eu fui embora dessa cidade, minha família, nós nos mudamos para outra cidade, e aí eu lembro que a gente recebeu essa notícia: olha, lembra do marido da fulana? Se converteu, foi batizado nas águas. Uau! Meu Deus, mas a gente celebrou tanto, a gente se alegrou tanto, meu Deus, que alegria, ela orou tanto por ele, ela orou tanto por ele. Sabe por que eu estou contando isso aqui? Eu acho que o Espírito Santo me lembrou para contar isso aqui, para te encorajar. Não desista de orar pelo seu cônjuge. Não pare de orar. Tem uma hora que as suas orações elas são depositadas diante do trono de Deus. A Bíblia diz que a oração dos justos diante do trono de Deus estão depositadas como incenso. Então as suas orações estão diante do trono do Senhor. Acredite, não pare de orar. Ah, pastor, mas já faz muitos anos, já faz 2, 3 anos. Continue orando. Não desista. Enquanto tiver fôlego de vida, não perca a sua fé, não pare de orar. Porque chega uma hora que Deus resgata. Pode passar 5, 10 anos, Deus vai pegar, porque a tua oração é extremamente poderosa. Amém? Amém. Não pare de orar. E quer saber a notícia completa, o testemunho completo? Esse homem se converteu tanto, se converteu de verdade, que ele se tornou um pastor.
Uau. Olha que história maravilhosa. Ele teve um encontro real com Jesus e ele entrou de cabeça na fé. Ele já havia se aposentado do seu cargo público, já era um senhor e se tornou um pastor hoje. E juntamente com ela, eles servem a Jesus. Olha que história maravilhosa, gente. É assim, tem dezenas, a gente sabe, tem muitas histórias por aí, mas essa eu conheci. É. Essa a gente Aqui na conviveu. igreja mesmo, né, Tiago? Tem tantas histórias. Eu tô lembrando de centenas. Inclusive, nós temos um casal que vai vir aqui contar esse testemunho muito poderoso, que nós fazemos questão que eles compartilhem de histórias Isso. assim, que foram 5 anos, realmente histórias que você não tinha como ver esperança, que não tinha como dar certo, não tinha como, mas o Senhor realmente, ele ouviu esse clamor, ele interveio, e de fato houve um milagre ali, houve algo poderoso que o Senhor fez. Então, esses testemunhos que você está ouvindo e outros que você vai ouvir, pode ter certeza, confia no Senhor. Enquanto você está esperando, fazendo a sua parte, busque harmonia no seu lar. Busque viver em paz, busque viver com uma comunicação clara, busque desfrutar desse casamento dentro daquilo que você pode, né? E você não vai poder orar junto com esse cônjuge, tudo bem, mas você pode ter um bom jantar, uma boa conversa, você pode dar boas risadas. Então, eu acho que esse equilíbrio de saber onde colocar a sua expectativa, sabe? Você sabe que o seu cônjuge ele não vai te entregar isso aqui. Não vai andar com você nisso aqui, mas nisso aqui vocês podem ter paz, vocês podem ter alegria, vocês podem viver bem enquanto o Senhor está operando, enquanto você espera o milagre do Senhor sendo realizado na vida do seu cônjuge. Agora, é assim também, nós estamos contando aqui um testemunho, vamos contar muitos outros, a gente vai trazer casais aqui com essa história linda, maravilhosa, que é para te encorajar. Mas aqui eu já vou te dar uma outra dica, um outro conselho. Evite comparações. Porque às vezes você está lá no seu grupo de convívio, no seu GC, no seu discipulado, no grupo que você participa, e aí você fica se comparando, pô, mas fulano já se converteu. Olha aqui, acabou de chegar, ela orou menos de um ano, eu estou orando há tanto tempo, Jesus, por que não acontece comigo? Aí você acaba se inferiorizando. Evite comparações, porque a Bíblia diz que para cada um tem um tempo. Para cada um tem um tempo, uma estação pré-determinada. E é o tempo de Deus. Respeita o timing de Deus, respeita o tempo. O que você não pode fazer é deixar de orar. Às vezes, a coisa ainda não aconteceu porque Deus está provando a sua fé. Às vezes, Deus está provando a tua persistência na oração, no propósito. Então, evite se comparar com o tempo, em primeiro lugar. Segundo, evite se comparar com as experiências. Porque, às vezes, o seu cônjuge veio para a igreja, você conseguiu trazer, ele está se envolvendo, mas ainda não está como você gostaria. Ainda não está como a tua amiga está. Como seu amigo, você gostaria muito que ele vivesse aquilo que fulano, que ciclano está vivendo. Aí você fica se comparando. E existe uma cilada tão grande na comparação, né, meu amor? Com certeza. Você sempre vai ser melhor do que alguém, você sempre vai ser pior do que alguém. Mas não entra nessa cilada, essa é a dica que eu estou te dando. Sim. Evita essas comparações, esses níveis. Você pode ter inspiração, referências, testemunhos, mas use isso na sua oração. Não use isso para entrar no seu coração. Exatamente. A comparação até de como é o seu casamento e como é o casamento do outro. Né? Até esse tipo de comparação. Boa. Ai, o fulano lá também vive num casamento com jugo desigual, o cônjuge também não acompanha, mas olha como eles são felizes. Olha que mesmo assim está dando tudo certo. Enfim, essas comparações de como é o seu casamento, como é que é o outro, o tempo dele, o seu tempo, isso vai te frustrar, vai minar a sua fé, vai roubar a sua alegria, vai acabar com a sua paz, vai tirar a harmonia de dentro de casa. Não tem benefício nenhum. Comparação é um negócio venenoso. Venenoso que quer acabar com algo que Deus está construindo. Porque vai gerar murmuração, reclamação. Nunca vai gerar uma celebração na sua vida. E esse não é o lugar que o Senhor quer que você se encontre. Então, fuja das comparações. Outra coisa, Tiago, com relação a jugo desigual, que a gente vê muito também, é quando o cônjuge convertido usa a fé como uma superioridade. Não, porque eu sou convertido, eu sou a pessoa mais certa. Eu sei da verdade. Eu sou mais sábio. Não, eu sou convertido, eu sei da verdade. Eu sou o juiz, né? Do certo e do errado, assim. E fica julgando justamente o outro, porque não é cristão.
Gente, jamais não se coloque nesse lugar de superioridade porque você conhece Jesus, caminha com Jesus, enfim. Pelo contrário, muito pelo contrário. Quanto mais você conhece a Jesus, quanto mais intimidade realmente você tem com Deus, menos você vai querer mostrar de alguma forma que Sim. você é o cara, que você sabe. Mais humilde você se torna. Mais humilde, mais manso, mais parecido com Cristo. Com certeza. Com certeza. Então, E eu acho que isso tem até uma conexão com o assunto anterior, É. porque também é uma comparação. também Você se compara melhor do que a pessoa, só que no caso aqui é o seu cônjuge, é o seu parceiro. é verdade. Né? Então você está entrando também nesse lado da comparação, você se sentindo superior a alguém, está dizendo, ih, coitadinho de você. Para você não foi revelada a verdade ainda, tadinho de você. Meu Deus, gente, isso vai gerar uma revolta no coração do outro. Vai afastar a pessoa. Demais. Você queria ganhar ela para Jesus, você está afastando ela. Eu acho que vai gerar no coração do seu cônjuge o que gera no coração de Deus. O que a Bíblia diz? Qual é o comportamento de Deus com o orgulhoso? Ele resiste. Ele vai para o outro lado. Então, o que vai gerar no seu cônjuge? Meu Deus, é verdade. O cônjuge vai ter a mesma reação. Eu não É. quero saber de você. Olha, ui, que chata, que Eu não quero saber dessa igreja. Eu não quero Torna as sa- pessoas arrogantes. orgulhosas, arrogantes. Eu não quero Então, saber dessa igreja. Deus me livre, gente. Não entra nesse E olha, engano. a gente já ouviu isso, hein? Oh, A gente já ouviu isso, tá? Ah, eu não quero saber dessa igreja. Por quê? Se tem isso aqui na tua igreja, o que eu vou fazer lá? pra quê? Pra ficar assim? Pra ficar assim desse jeito? Que fica julgando os outros? Uhum. Que se acha melhor, É. que fica apontando pecado, que fica, sabe, se condenando as pessoas. Isso. Por que eu vou fazer parte dessa igreja? Eu não quero lá, não. A gente já Não, ouviu isso, hein? Você está sendo orgulhoso e não está percebendo. Não entra nesse erro. Muito forte. E eu acho que uma coisa importante também aqui para a gente até encerrar esse episódio, porque ele foi muito rico e a gente quer que você grave no seu coração e pratique, põe em prática tudo que nós estamos falando. Então, para não ficar maior do que já está, eu quero encerrar com essa observação aqui. Você precisa estar aberta também para ouvir as dúvidas e os medos do seu cônjuge sem julgamento. Gente, isso é bem difícil, eu acho, para algumas pessoas. O que eu quero dizer é que você precisa acolher também a vulnerabilidade do seu cônjuge sem querer dar uma de sabe tudo, sabe? Ah, mas é porque você não vai para a igreja ainda. Isso é porque você não conhece Deus ainda. Isso é porque você não ora. Sem ficar apontando para aquilo que você sabe que a pessoa precisa viver dessa forma, apontando como se fosse uma condenação, sabe? Eu estou esquecendo aqui a palavra. Mas eu acho que você precisa acolher, muitas vezes, o seu cônjuge, as dúvidas dele, os medos dele, sem necessariamente ficar acusando ele. Porque ele não vai para a igreja, é porque falta Jesus, é porque falta... Então, gente, acolha como ser humano. Sabe? Se ele permitir, ore por ele naquele momento. Posso orar por você, amor? Não precisa ficar dizendo, não, mas é porque isso aí, ó, é porque você não vai para a igreja comigo. Isso não é acolher as vulnerabilidades do seu cônjuge. Isso é ficar condenando, julgando, né? Mas não é o que ele precisa, não é isso. Isso vai fazer ele se fechar também, vai fazer ele se afastar. O papel de acusação já tem sido bem ocupado, sabe por quem? Pelo diabo. Ele é que é o acusador. Eita. Aí você vai no seu casamento querer ficar apontando os erros e os defeitos do seu cônjuge como se você fosse o santarrão ou como se você fosse a santona, a santíssima trindade. E aí você gosta de apontar os erros do seu marido, dizendo, tá vendo? Isso aí é porque você não se converte. Isso é porque você não toma posição. Isso é porque você não larga tal vício, não deixa tal coisa. Você se tornou o diabo na sua casa, só você que não tá vendo. Ô acusadora. Para de querer fazer o papel do diabo, que você está estragando o seu casamento, você está afastando mais essa pessoa de Jesus. Você não está fazendo um bom papel. Ah, mas não sei o que, alguém tem que falar. Não, deixa o Espírito Santo convencer. O seu papel é orar, o seu papel é ser sábio, o seu papel é edificar. E eu quero fechar isso aqui com esse texto bíblico. Eu tenho um versículo aqui que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando e que vai fechar muito bem, vai concluir muito bem aqui o nosso episódio. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 14. Guarda isso aqui, preste atenção. 1 Coríntios 7, 14. Porque o marido
incrédulo é santificado no convívio da esposa. Uau. Olha isso. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Olha que forte isso, gente. Uau, e é muito parecido com o que a gente leu no episódio anterior, 1 Pedro 3. E é outro texto completamente diferente, mas também está falando sobre convívio, sobre comportamento. Muito, muito bom esse texto. Eles completam. Se completa, e a influência que tem, a influência que você tem no seu casamento. A influência que você tem, quando você é luz no seu casamento, o seu cônjuge vai ser santificado por você, em amor, como Jesus faz conosco, como o Espírito Santo faz conosco. Sabe? A luz do Evangelho vai chegar para essa pessoa, a justiça do Evangelho, o fruto do Evangelho vai chegar naturalmente, sem a sua imposição, sem a sua exortação, sem a sua condenação, sem a sua acusação. Não é fazendo a pessoa se sentir mais pecadora que você vai aproximar ela da cruz. Não é isso. É fazendo a pessoa se sentir mais carente da presença de Deus, mais amada por Deus, mais acolhida por um Deus que mesmo, apesar de sermos cheios de defeitos, Ele nos ama, Ele nos atraiu. E você, só porque chegou a luz do Evangelho antes da pessoa, não quer dizer que você é melhor do que ela, não. É isso. Quer dizer que você recebeu graça no seu timing. E se o timing foi antes, tudo bem. Não se trata de quem é melhor ou pior. Respeite, valorize o seu cônjuge. Ame-o, sirva-o como Cristo faz com a igreja. E na hora certa, no tempo certo, ele vai ter experiências reais com Jesus. Amém. E vai começar na sua casa, na sua família, através da sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se que a sua missão não é transformar o seu cônjuge, mas a sua missão é ser um reflexo da graça e da bondade de Deus na sua casa. Uau! Que lindo isso. A gente quer fazer o papel, né, do Espírito Santo. A gente acha que vai transformar as pessoas. Meu Deus, que forte isso. Muito bom. Nós só podemos, no máximo, influenciar a luz do Evangelho. Perfeito. Esse é o nosso papel, com sabedoria, com amor, com tudo aquilo que a gente falou ao longo desses 2 episódios. Exatamente. Uma observação é que nós nos tornamos parecidos com quem nós convivemos. Já ouviu essa frase, né? Que você é a média das 5 pessoas que você convive. Eu sempre digo, se uma dessas 5 pessoas que você convive é Jesus, você precisa ser uma média dele. Você precisa ser mansa e humilde, você precisa amar como ele, servir como ele. Uma média. A gente não está dizendo que você vai ser perfeita como ele, mas uma média você precisa ser. Se o seu cônjuge talvez não convive com Jesus, mas ele convive com você, que é parecida com Jesus, você está santificando o seu cônjuge. Ele pode se tornar também parecido Amém. com Cristo. Ele vai se tornar. Através da sua vida. Ele vai se tornar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Se você está nos ouvindo nesse podcast aqui e o seu cônjuge ainda não se converteu, escreve aqui nos comentários. Não precisa marcar, botar o nome dele não, mas escreve aqui, ele vai se tornar em nome de Jesus. Escreve aqui, ela vai se tornar em nome de Jesus. Amém. Nós queremos estar orando pela sua vida também. Isto, queremos orar por você. Nós sabemos também. que é um período, né, que precisa de muita oração, sabedoria, e nós vamos estar orando por você também. Compartilha com a gente, caminha com a gente. Amém. Estamos juntos com vocês. E tem mais assuntos para falar sobre isso aqui, Com tá? certeza. A gente está tentando enxugar aqui para não ficar algo prolongado, mas faz o seguinte, se você tiver mais dúvidas, ou se o teu assunto é muito específico, escreve aqui para nós nos comentários, né? Sim. Escreve aqui que a gente vai abranger muito mais, a gente vai poder, quem sabe, gravar outras coisas acerca desse E eu assunto. acredito que ainda sobre esse assunto, vamos trazer casais para conversar sobre isso, que venceram, que passaram pelo jugo desigual, e dar conselhos, né, práticos também de como eles fizeram isso, de como é que foi essa espera, esse tempo, essa busca. Perfeito. E eu tenho certeza que vai continuar edificando a sua vida. Então, ficamos por aqui com mais um episódio do podcast A Gente é Família! Não deixe de compartilhar. Até mais! Até mais!